Então, se você estiver com uma razão cíclica D igual a 0,4, só com 20% de carga para esse conversor, que carga? 20% de carga nominal, tá? Ah, desculpa, não é carga nominal não, desculpa. Esse IOB aqui, I0B, desculpa, é boundary, é a corrente de carga limiar entre o descontínuo e o contínuo. Então, pega-se, encontra-se qual que é a corrente de carga limiar, boundary. Esse valor de corrente de carga limiar é 1, ele não é nominal, eu te falo errado, tá? E aí, quando você está com 20% dessa corrente, o que vai acontecer? Para cada valor de razão cíclica, vai ter um valor de corrente que ele vai estar ou em descontínuo ou em contínuo. No caso, ó, 20% ele está na região descontínua. Só você precisa aumentar para 60% a sua valor de corrente, 60% da corrente limiar lá, que é o limite, para o seu sistema entrar na região crítica, que ele está em modo de condição crítica, em cima da linha. Acima de 60% de carga, para a mesma razão cíclica, ele já entra em modo contínuo. Tá? E agora, se você for aumentando a razão cíclica, você pode operar com uma corrente menor de carga. Só que aqui, ó, com 0,8, se eu tiver com 0,4, 40% da corrente limiar, eu já consigo estar operando em modo contínuo. Dá para observar aqui que a fronteira entre o modo contínuo e descontínuo depende da carga. Claro que vai depender de parâmetros como indutor, aqui ó, para ver que a indutância F, frequência F, tensão de saída e, é claro, da corrente, da resistência de carga que você escolher lá no seu sistema. Aqui tem uma outra análise que é feita comparando agora a razão cíclica com a resistência normalizada de carga. Vale salientar aqui o seguinte, que esse gráfico, primeiro, quando a gente analisa a corrente, a razão cíclica pela corrente, você tem que lembrar que a tensão é constante. Então você está, na verdade, fazendo uma análise indiretamente de potência, né? V0 vezes I0. A potência é diretamente proporcional à corrente, já que a tensão de saída é constante. De novo, se for constante, tá? Pode não ser constante. Isso é outra coisa. Porque no modo de condição contínua, realmente a tensão de saída vai ser proporcional à razão cíclica. No modo descontínuo, isso não é verdade. No modo descontínuo, quando você muda a carga, por a mesma razão cíclica, a tensão tende a variar na saída. Aqui a gente está fazendo agora uma análise em função da resistência de carga. Agora não é corrente, é resistor mesmo lá na saída. O que isso vai afetar? Isso vai afetar que o comportamento, a relação entre corrente e resistência já não é linear. Tá vendo? Tem aqui 0, é raiz quadrada de P0 por RLB. Eles são inversamente proporcionais e ainda tem uma relação quadrática no meio aqui. É por isso que a gente tem esse gráfico aqui, mostrando que, ó, no mesmo exemplo, ó, D igual a 0,5. Se você tiver um resistor com valor menor do que alguma coisa em torno de 1,6, 7 aqui, vezes o RLB normalizado, o sistema ainda vai ser contínuo. Agora está o contrário, né? Para baixo que você vai estar o modo contínuo, porque quanto menor a resistência, menor é a carga, a corrente de carga que você está drenando. Então, quanto maior a carga, mais próximo de contínuo você está. Quanto menor, mais próximo de descontínuo você vai estar. Aqui a gente tem uma outra análise que pode ser feita, que é no caso para encontrar qual é a indutância. Porque você tem vários parâmetros que você pode ajustar. Se você definir, por exemplo, vou definir a tensão de saída que eu quero. Sei qual que é a tensão máxima de entrada. Defino a razão cíclica, defino corrente de carga. Sobra a indutância como um parâmetro que é consequência disso. Você poderia inverter, você poderia definir a indutância e tentar encontrar outro parâmetro aqui no lugar. Nesse caso, ó, existe um valor de indutância que tem que ser maior que um valor mínimo para que o sistema esteja em CCM. Essa é a indutância mínima. Aqui está a equação que nos dá o valor dessa indutância. Ó, o maior valor de resistência, de carga,
vezes 1 menos a menor razão cíclica dividido por 2Fs. Então esse é o pior caso, tá? Aí aqui também tem cálculo da corrente mínima de carga, que é igual... Ó, de novo, corrente mínima é essa? É a menor corrente. O sistema está em CCM, então é quando na verdade quando a corrente de carga está no limiar. Qual é o valor 0B, B é boundary, né? O limiar entre contínuo e descontínuo. Todas as equações estão no livro, eu aconselho que vocês tenham uma estudada. E vocês vão ter que resolver alguns exercícios também com as atividades que vocês vão precisar dessas equações, tá? Ó, na prática, tá, o rendimento de um sistema físico nunca vai ser 1. Vai ser sempre menor do que 1. E para tornar essa análise mais realista, a gente tem que incluir agora na nossa análise o rendimento. Tá, que vai aparecer aqui, ó, D mínima é MV dividido por rendimento. Então, a relação entre razão cíclica e ganho estático não é mais direta, tem um rendimento aqui dividindo. Tá? A gente vai voltar nos exemplos todos, a gente vai usar o rendimento. Passando para frente, agora vamos falar bem rapidamente sobre os capacitores. No caso de sistemas chaveados, né? Os capacitores mais comuns são esses 4 capacitores aqui, capacitores eletrolíticos de alumínio úmido, eletrolíticos de tântalo úmido, capacitores eletrolíticos sólidos, que são os mais utilizados em eletroimpotência, né? Utilizados em geral, na verdade. Capacitores cerâmicos, são aqueles despolarizados. Limitação deles é que eles geralmente só vão até 1 micro. Tem um pouco maior, já vi até 2.2 micro, mas é menos comum. Comum é até 1 micro mesmo. Qual que são as vantagens dos capacitores eletrolíticos? Eles são muito mais compactos, você consegue ter uma capacitância muito maior com menor volume, porém eles são polarizados. Tá? Os capacitores cerâmicos são despolarizados, que é uma vantagem, mas eles têm um volume muito maior, uma densidade menor, e portanto também são limitados os valores de capacitância que você vai ter com eles, enquanto que os eletrolíticos você consegue ter capacitância de milifarads, sendo um capacitor pequeno que tem milifarads, como a gente usa na entrada de fontes, né, de alimentação. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque tem principalmente os eletrolíticos, que é o que a gente usa bastante. Eles têm algumas características que a gente precisa conhecer porque elas podem ser um problema. São problemas que a gente convive com eles, tá? A gente tem que entender essas características desses capacitores e o que eles afetam o nosso conversor, tá? Então vamos lá. Parâmetros importantes dos capacitores são a capacitância, obviamente, que é o que normalmente a gente só se preocupa com ela, mas não é a única. Esses, como qualquer circuito elétrico, ele tem uma resistência série equivalente, uma ISR aqui, que é denominada de RC aqui, uma indutância série equivalente, LS, e uma frequência autorressonante FR, que a gente vai mostrar um gráfico para explicar isso, e uma tensão de ruptura. A gente pode ver aqui, ó, que é um modelo, um dos possíveis modelos para um capacitor. Tá? Esse aqui é o capacitor que você está acostumado. A gente colocou um resistor em série. Aqui está RSC, mas é o Rzinho C lá que a gente chamou. Esse aqui é o LS, que a gente definiu ali em cima. E aqui nesse modelo ainda tem uma resistência em paralelo aqui, que são as perdas aqui dentro desse capacitor, aqui dentro as fugas que você tem no próprio dielétrico do capacitor. A gente já vai discutir essas características aqui, porque isso aqui é muito importante. Mas só mais uma observação antes disso. Quando você vai projetar um capacitor ou definir um capacitor, é importante conhecer algumas características do capacitor. Como primeiro, a capacitância, obviamente. Mas você precisa saber qual é o máximo valor eficaz de corrente que pode circular por ele. Para cada frequência, vamos supor que você vai trabalhar com um capacitor em 120 Hz. Qual é o maior valor de corrente eficaz que ele suporta em 120 Hz? Quando você trabalha com esse capacitor, igual a gente vai utilizar aqui em altas frequências, tipo 50, 100 kHz, você precisa olhar para essa frequência, qual é o comportamento dele, qual é o modelo dele, qual é a corrente eficaz que ele suporta. Outra observação é que essa corrente eficaz aqui, AC, né? A detalhe, essa corrente eficaz,
que circula no capacitor, obviamente ela é alternada, porque só circula corrente alternada no capacitor. Só pode ter corrente contínua entrando nele quando ele estiver carregando ou descarregando, mas quando a gente vai trabalhar com ele num ponto de operação em regime permanente, a corrente que circula aqui é alternada, ela é AC, que é responsável pelo pequeno ripplezinho. É quando você pega a energia, carrega o capacitor, depois descarrega para alimentar a carga. Então vai ter um pequeno ripplezinho nele. Então o máximo valor eficaz de ripple de corrente é alternada, né? É dependente da temperatura e da frequência. Isso é importante, temperatura. Capacitores, principalmente eletrolíticos, são extremamente sensíveis à temperatura. Quando você vai olhar no capacitor, você tem lá escrito nele, é para 85 graus, é para 110 graus. Os mais baratos têm temperaturas menores, que são os de 85 graus. Os melhores são os de maior temperatura, obviamente. Suportam temperaturas maiores. Então, mais um país quente igual o Brasil, não é muito difícil passar isso aqui não. Essa resistência séria aqui do capacitor, que é um resistor, é um modelo de resistor porque ele tem o comportamento de um resistor. Ele vai ter uma potência dissipada, olha lá, que é essa resistência em RC, né, como eu falei, vezes a parte alternada da corrente que passa aqui, que é alternada, a corrente que circula aqui, né, ao quadrado. Isso gera perdas, isso gera aquecimento, e esse aquecimento vai, com o tempo, vai evaporando o líquido que existe dentro do capacitor, aumentando ainda mais o valor do ESR. Então, ele provoca aquecimento, perda de energia, vai dissipando lá, vai evaporando a umidade e vai piorando ainda, tornando maior esse valor desse resistor, que torna maior a perda de potência e que mais rapidamente ainda ele vai aumentando o valor do RC. É um ciclo vicioso. Aqui a gente tem o que? A equação da impedância do capacitor, o modelo da impedância do capacitor. Tem um igual aqui, né? Porque esse sistema, essa equação aqui, ela é para esse capacitor, não está considerando esse leakage aqui não, tá? Essa fuga aqui. Está só a resistência séria, a indutância e o capacitor. O que acontece? É um circuito simples RLC, né? É um clássico circuito RLC. Para a frequência muito baixa, o capacitor é dominante. Para a frequência muito alta, o indutor é dominante. E é isso que a gente vai observar nesse gráfico aqui, que é o diagrama de Bode dessa equação, que é a impedância do capacitor. Para frequências muito baixas, você observa que isso aqui é capacitivo. O capacitor é um capacitor de verdade, até uma frequência. Existe uma frequência aqui, que é essa frequência autorressonante aqui, ó, frequência autorressonante FR. Que é essa frequência aqui. Ela é a frequência de ressonância do seu capacitor. O que quer dizer isso? É a frequência em que o indutor e o capacitor do seu capacitor se anulam. E aí você tem somente o que? A resistência série lá. O que está limitando essa impedância aqui, né, o valor dessa impedância, é atingir um valor mínimo, que é o valor da resistência RC, que está aqui. Ó. Esse aqui é o RCzinho. Depois, uma frequência maior que esse 10 a sexta aqui, mais ou menos 10 a sexta, que é 1 MHz, esse capacitor se tornou um indutor. O indutor prevalece, a impedância aqui é indutiva. Ok? Essa é uma análise aí para a gente entender a característica do seu capacitor. Então, tudo bem que aqui são 1 MHz, né? Mas imagine você está trabalhando ali numa frequência de chaveamento de 100 kHz. Então, nesse caso, 100 kHz, mais fácil, para eu encontrar onde está aqui, eu vou colocar 10 kHz, que é 10 a quarta. Que é esse ponto aqui. Observe que para esse exemplo, 10 kHz
a impedância do seu capacitor está em torno de 10. Tá, na verdade aqui, ó, para essa frequência de 10 kHz, que você vai ter uma impedância de 10 ohms. Essa é a impedância que a componente AC da corrente vai encontrar de impedância. Como você quer filtrar a componente AC, esse valor tem que ser pequeno mesmo, tá? E ele está sendo limitado aqui pela capacitância, pela impedância capacitiva e pela resistência série, lá RCzinho. Mas idealmente seria o que? Zero essa impedância. O capacitor seria um curto-circuito para as correntes alternadas e um circuito aberto para corrente contínua. Aquele que eu comentei, ó, de ser um capacitor até a frequência. Você vê que na frequência aqui de alta ressonante, até essa frequência ele é um capacitor. Ele é um capacitor aqui, ele tem uma transição e vira um indutor. Ó. Menos 90 graus de fase. Vira um indutor, ó, mais 90 graus de fase. Ó, aqui um modelo do capacitor e, consequentemente, do filtro de saída, né? Para frequências mais baixas que a frequência alta ressonante do capacitor de filtro. Então a gente só considera o resistor e o capacitor lá do modelo do capacitor. E esse RCzinho, essa resistência séria aqui, RSE, né, do seu capacitor, ela é importante, a gente tem que considerar nas nossas análises, porque ela vai ser responsável pelo, como eu vou mostrar aqui agora, pelo ripple da tensão de saída. Ela vai ser até mais importante que a própria componente do capacitor, que a capacitância do capacitor. Vou explicar melhor aqui. Então esse aqui é o modelo de filtro de saída. Então a gente tem uma corrente L do indutor e uma corrente de carga de zero. Observa a corrente L aqui, ela tem um nível médio de zero e ela tem um ripplezinho aqui com ΔL. Então eu vou tentar explicar isso aqui. Ó. Essa parte triangular aqui, ó, da corrente do indutor, ela vai para o capacitor. A corrente C é praticamente a parte alternada da corrente L. Então eu vou chamar isso aí de IL-TIL aqui, a parte alternada dessa corrente aqui. Vem para cá e é denominada IC. Tá? A parte contínua da corrente, que é o I0, vai para a carga. Então vamos guardar esse pensamento. Daqui a pouco eu explico esse zero aqui mínimo. Esse zero minúsculo, tá? O que vai acontecer? Essa corrente C aqui agora é triangular. O que acontece quando ela passa por um capacitor? Quando a gente aplica uma corrente triangular num capacitor, como a gente já tinha mostrado antes. A gente vai ter como consequência uma tensão, que é essa tensão aqui, ó, que é aquela de exponenciais, tá vendo? Lembrar, triangular aplicada a um capacitor, isso aqui parece uma senoide, mas não é. Elas são, ó, ainda mais se ela não fosse simétrica, tá vendo? Um período aqui, inclusive, é menor do que o outro. Ela vai ser essa forma de onda aqui, que são composta por respostas quadráticas, segunda ordem lá. Uma onda, essa onda que você está vendo aí. Se eu não tivesse essa resistência aqui, essa seria o ripple de tensão. Porque na verdade a tensão do capacitor é o V0 que já existe lá, um VC, né? Existe um VC0 lá, um nível médio, mais esse ripplezinho aqui. Soma as duas. Tá? E que seria a tensão de saída. Então a tensão de saída ela seria o V0 mais um V0 minúsculo. E esse V0 minúsculo é igual ao VCzinho aqui. E esse V0 aqui é a tensão média do capacitor mesmo. Então, recapitulando, tem duas parcelas. Uma parcela contínua, que é gerada pelo produto aqui, zero médio, que é o valor médio da corrente do indutor, vezes a resistência. Então, o V0 lá grandão, que é o valor médio, é o V0, é o I0, é o valor médio, vezes a resistência RL. E você tem agora uma parcela alternada, que era a corrente desse cara, desse indutor, que é chaveada, né, que é uma corrente que tem um ripple, que é desviada para o capacitor e que gera um ripplezinho de alta frequência. Isso aqui. Então, na verdade, se você olhar lá na corrente a tensão de saída do seu capacitor, ela vai estar assim, um ripplezinho aqui.
tem um ripplezinho aqui em cima de um valor médio, tá? Só que isso é em alta frequência, lembra que nós estamos trabalhando em vários kHz. Só que não para por aí. O que vai acontecer? Você ainda tem esse resistor aqui, ó. Esse resistor vezes essa corrente que está vindo aqui, que também é triangular, ó, vai gerar o que? Uma tensão triangular, ó, que é a VRC aqui, ó. Então você tem agora essa tensão triangular aqui em cima desse resistor e essa tensão aqui no capacitor. E a soma das duas é que, na verdade, agora eu vou corrigir, é que, na verdade, é o V0 minúsculo aqui. Ó. Então, a parcela alternada de tensão sobre o capacitor e sobre a carga é essa tensão aqui. Ó. Ó, essa tensão que está aqui. Ó. Se observar, ela é a soma dessas duas aqui. Ó, dessas duas, elas são somadas, ponto a ponto. Você tem essa resultante aqui, que vai ser maior, obviamente, do que cada uma das duas individualmente. Mas é claro que não muito, assim, é que existe um defasamento, né? Então o pico dessa não é o mesmo ponto, o pico dessa. Então existe um aumento, mas não é tão significativo. A gente pode observar, ó, aqui nessa equação, ó, V0 minúsculo, que eu falei que é só a parte AC, é igual ao VRC mais o VC. Aqui está a equação para o cálculo dessa forma de tensão. E aqui está aqui, ó. O pontilhado é o VRC, ficou até menor o pico, na verdade, nesse exemplo. O VRC, o VC é o outro pontilhado mais largo e a linha contínua é o V0, capacitor de verdade. Ok? Aqui a gente tem a equação que calcula o valor desse VCzinho aqui, ó. 1 sobre C integral de 0 a t e c dt mais V0. Como a gente já viu, para o indutor é bem equivalente aqui, né? O VC é 1 sobre C integral de I. E já tem um nível médio. Esse aqui é o nível médio, que seria o mesmo V0 que a gente viu lá. E esse daqui é a partezinha alternada, né? Tem uma coisa aqui que não faz sentido, porque esse VCzinho aqui era para ser só a parte alternada, então não era para ter isso aqui não. Tá? Esse VCzinho que ele colocou aqui, no caso, é na verdade a tensão do capacitor como um todo. É isso mesmo, ele fez uma bagunça na nomenclatura aqui. Mas enfim. Só recapitulando, a tensão de saída lá no seu conversor, que é a tensão de saída na carga, que é a tensão sobre o capacitor, tem um nível médio, V0, e vai ter um ripplezinho, que é o V0 minúsculo, que é a soma da queda de tensão sobre o capacitor provocada pela parcela alternada da corrente C. Desculpa, pela parte alternada da corrente L, que vai ser a IC, porque a IC ela vai ter só a parte alternada, que é IL de T, né? A delta IL de T. Não, IL til, que é igual a meu IC de T. E também ela tem outra parcela que é a VRC, que circula sobre a resistência série. Que se você não projetar bem, essa parcela aqui ela pode ser muito alta, muito maior do que essa daqui. Ó. Então você tem que usar um capacitor bem maior do que você deveria usar se não tivesse resistência série, por causa da resistência série. Tá?